Eu tenho grande felicidade de estar aqui pela segunda vez. A primeira vez que aqui estive foi em 18 de junho de 2017, acompanhando o Flávio, quando ele falou sobre a busca em si mesmo. E hoje nós retornamos a essa casa. É o meu primeiro seminário, eu tenho a honra de dividir esse espaço com ele, mais uma vez em busca de nós mesmos. Então, antes de começar, eu quero agradecer ao convite merecido da casa, em nome de Luciano, e estendo essa congratulação e agradecimento a todos os trabalhadores deste santo lugar. Agradecer a presença de todos vocês, que Jesus seja louvado e que Ele nos abençoe. Antes de começar também, eu quero dizer que Flávio, para mim, é uma pessoa muito especial, muito cara ao meu coração, e para mim é uma honra trabalhar hoje para o Mestre junto com ele. Defenda-se com autorresponsabilidade. É um tema desafiador, inspirador e já nos suscita preciosas ilações. Observe que a doutrina de Jesus o tempo inteiro pautou os seus ensinamentos com base no amor à autonomia. Ele sempre buscou nos conferir a responsabilidade pelos nossos atos e talvez ele tenha sido o primeiro a tentar nos dizer que a melhor forma de nos defender perante as atribulações, perante as nossas próprias enfermidades da alma, seria assumindo a responsabilidade por como nós agimos, quem nós somos. Nós não estamos aqui numa batalha, nós não estamos numa guerra, nós não temos concorrentes. O objetivo é que todos nós juntos possamos evoluir e alcançar a plenificação interior. E nós estamos num planeta de provas e expiações, tendo experiências para que alcancemos em comunidade esse mistério. E é por isso que nós convivemos, para que com o outro eu consiga perceber conteúdos internos que sozinha eu não poderia. Então, no momento em que eu lido com o outro, eu percebo quão intolerante e impaciente ainda sou. E percebo também virtudes, percebo que eu posso ser solidária e exercer a caridade em contato com o outro. Sozinha, portanto, o aprimoramento moral seria impossível. E isso tem toda a similitude, tem toda a reverberação nos ensinamentos do Cristo, pois foi ele que pediu a Pedro que embainhasse sua espada. E ainda hoje, como nós somos muito belicosos, como nós temos uma herança de séculos agredindo os nossos semelhantes, a gente ainda tem esse instinto de brigar com o outro quando, na verdade, perdemos a oportunidade de exercitar o bom combate dentro de nós mesmos. Então, qual seria a origem psicológica da defesa? Por que essa necessidade de se defender? Defender-se de quê? Em verdade, a defesa provém de um instinto de sobrevivência e de conservação. No entanto, no momento em que eu percebo que eu posso estar sendo ameaçada, tanto nas coisas que eu supostamente acho que tenho, quanto nos meus valores que outrem pode estar querendo devassar, eu tento me defender para proteger aquilo que eu sou no instinto de sobrevivência. Mas observe que a defesa não significa agredir o outro, significa proteger aquilo que eu tenho. E a defesa parte desse sentimento de medo. Mas se o que eu tenho é uma conquista do meu próprio espírito, é um valor que eu consegui construir, o outro não pode usurpar, o outro só pode me tirar aquilo que eu não possuo, aquilo que é patrimônio meu, eu levo como espírito daqui até a eternidade. Então veja que essa reação intempestiva e agressiva não tem base, não tem razão de ser. Sigmund Freud, neurologista austríaco, autor da psicanálise, no momento em que ele constituiu a personalidade, ele criou instâncias. E ele vai dizer que esses nossos instintos são herdados e fazem parte de uma instância chamada de id. O id é o meu eu interior instintivo, primarista. E se eu desse vazão a tudo que o id quer, nós viveríamos numa selvageria. Então, para que eu possa conviver socialmente de forma civilizada, para que eu respeite os direitos do outro, eu preciso constituir o meu ego. E o meu ego são essas máscaras sociais que permitem com que eu viva com civilidade. Portanto, o ego não é essencialmente ruim. Pelo contrário, o ego é necessário, pois do contrário estaríamos nos matando como bárbaros. O grande problema está quando nós nos enganamos, nos equivocamos e acreditamos que nós somos o ego. E aí nós deixamos de perceber o nosso eu essencial, aquilo que realmente somos como centelha divina,
O que Carl Gustav Jung chamava de self e o que Freud chamava de ego, superego. Então observe que quando eu deixo de me defender em relação inclusive a mim mesma, eu consigo penetrar naquilo que eu sou. Mas eu preciso de uma dose de coragem para isso. Porque no momento que eu lanço luz sobre as minhas sombras, eu deixo descortinado aquilo que estava oculto. E nem sempre eu vou ter maturidade psicológica para aguentar aquilo que eu vou entender. Mas este é um caminho necessário, sem culpa, sem tormento, sem aflição. Perceber o potencial daquilo que eu já consegui construir e perceber aquilo que eu ainda tenho o potencial de desenvolver. E isso nós estamos todos juntos para construir em conjunto. Nós temos o nosso modelo e guia transcendente de sempre e eterno, que não cansa de nos banhar com as suas bênçãos diáfanas. A espiritualidade superior permanece expectante, com os braços abertos ao nosso redor, em nossa direção. Basta que nós queiramos abrir a porta. Então nós vamos remontar as cenas do cristianismo primitivo para tentar entender como que nós podemos exercitar e desenvolver a autorresponsabilidade pelos nossos atos como um mecanismo seguro e eficaz de defesa. E aí, quando nós vamos compulsar o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 12 a 27, nós vamos ver a cena em que Jesus estava no Sinédrio perante Anás e Caifás. Jesus já houvera sido preso e ele estava no Sinédrio numa entrevista particular com o então sumo sacerdote. Observe que em todas essas circunstâncias em que Jesus tinha não apenas a oportunidade, mas o direito de se defender, ele não faz. É o que Joana de Ângeles vai dizer como os não ditos e não feitos de Jesus. Mas naquele momento especial, Jesus age de uma forma sensivelmente diferente. Ele não reage, mas ele responde de uma forma reflexiva e enfática. Vai nos narrar João que Jesus estava perante Anás e Caifás lhe pergunta: "E então, dito mestre, profeta de Nazaré, fale-nos da vossa doutrina, sobre o que vós ensinastes, porque estáis preso? Defenda-se." E Jesus teria respondido: "Pergunte àqueles que me ouviram, porque eu estive na sinagoga, eu estive no templo e não falei nada que estivesse oculto, falei para quem quisesse ouvir. Pergunte àqueles que ouviram e eles darão testemunho a respeito das verdades que eu trago e do que se fala a minha doutrina." E naquela situação, um dos guardas responsáveis pela segurança, um dos asseclas de Caifás, se encoleriza e como que a tomar a responsabilidade pelos atos e dar-lhe um troco em Jesus, esbofeteia-lhe na face. E naquele momento, o que é que nós esperaríamos de Jesus? Quando ele esteve com Pilatos, prestes à crucificação, ele foi vergastado cruelmente, de forma covarde, e nada disse em sua defesa. Quando Judas beijou-lhe na testa, apontando quem deveria ser preso, o que foi que ele fez? Deixou-se ir. Jesus sempre cultivou esse tipo de comportamento. Mas, no entanto, como se ninguém pudesse esperar, ele faz uma pergunta. Imagine, nós esbofeteados na face, fazemos uma pergunta. O agressor jamais vai esperar esse tipo de reação. Ou ele espera que a gente caia num choro convulsivo e não reaja, fique até triste, ou ele espera que a gente vá reagir. E Jesus pergunta: "Por que me bateste?" Observe que Jesus se aproveita daquela cena grave e tensa para dar-lhe um ensinamento. Porque uma pergunta nos provoca reflexão, nos suscita a perguntar a origem da pergunta e tentar responder mentalmente àquela indagação. Mas antes de prosseguir, nós precisamos remontar aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. O que ele nos ensinou quando alguém nos batesse na face? Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo,
Se alguém lhe bate na face direita, dá-lhe também a esquerda. Não recalcitrais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém lhe pede a capa, dê-lhe também a túnica. Se alguém lhe constrange a andar uma légua ou uma milha, anda com ele também 2. Não tergiverse. Não se recuse a alguém que vos queira pedir emprestado. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Então Jesus pergunta ao soldado: por que me bateste? E continua o diálogo: se eu ajo mal, diga-me, o que fiz de mal? Mas se eu ajo bem, por que me bateste? Naquele momento, Jesus promove a reflexão ao guarda. A sua agressividade esconde o quê? E aí, Freud vai nos explicar. O ego tem diversos mecanismos de fuga, em que nós tentamos estar de bem com o id, os nossos instintos primaristas, e de bem com o ego, e um desses mecanismos é o deslocamento. O deslocamento significa, por exemplo, devido à hierarquia e autoridade, eu não posso esbofetear Caifás, porque provavelmente ele me constrange, ele me pune, ele me trata como um subserviente, mas eu posso esbofetear Jesus, porque ele é um prisioneiro manietado, de mãos atadas, e está na minha frente, eu posso transformá-lo num saco de pancadas. Mas qual a origem da agressividade? A agressividade, ela esconde uma grande insegurança, um grande medo, e eu preciso colocar essa libido para fora numa forma de agressão ao outro. Mas eu me sinto aliviado depois que eu sou agressivo? Ou eu continuo com a mesma insegurança e com o mesmo medo? Todas essas reflexões, naquele átimo de segundo, passaram por aquele guarda. E naquele momento, quando Jesus pergunta por que me bateste, ele chama o guarda à responsabilidade dos seus atos. Provavelmente, você não está exercendo a sua autoridade. Você está abusando da sua autoridade para flagelar alguém que está numa situação inferior a você. Ou seja, é um ato de extrema covardia. E trazendo para a nossa contemporaneidade, quantos casos de sociopatas, de psicopatas, que devido ao seu exercício profissional, empunham armas e desdobram em violência e agressividade em relação aos seus semelhantes, aproveitando-se da farda ou aproveitando-se dessas circunstâncias. E é também um recado para nós, porque é nesse pequeno segundo que ecoa na eternidade que nós vamos ser capazes de escrever a nossa história. Observe que é fração de segundos para, num momento de violência, a gente tomar uma arma que está perto de nós e tirar a vida do nosso semelhante. É uma fração de segundos o necessário para nós darmos cabo de nossa própria vida, nos precipitando num abismo ou tomando uma série de medicamentos, nos suicidando. Mas se nós tivermos a autorresponsabilidade e desenvolvermos essa responsabilidade, descortinando quem nós somos, nessa reflexão íntima, buscando a autoconsciência, nós estabeleceremos o caminho mais seguro de nos defender em relação a todas essas tentações do caminho e em relação às nossas sombras que tentam assomar do nosso interior. Então, é importante que nós aprendamos com Jesus. Ele sempre nos legou essa necessidade de assumir o nosso papel. E outro mecanismo de fuga também é a projeção. No momento em que eu lanço a culpa de toda a minha desdita no outro, ninguém me ama, eu não consigo ser feliz nos meus relacionamentos porque homem nenhum presta. Eu não consigo ser feliz porque na infância eu fui maltratada, o meu pai me batia, e hoje eu acredito que essa repetição de padrão dar-se-á nos meus relacionamentos. Então eu não consigo confiar em ninguém. É lógico que essas cenas graves que ocorrem na nossa infância geram traumas profundos na alma, traumas psicológicos, podem desencadear uma série de enfermidades. E a medicina, a psiquiatria, a psicologia está aí para nos assistir. Mas nós não podemos utilizar isso como uma bengala para acabar com as oportunidades que poderíamos ter na nossa vida.
Nós precisamos assumir que nós somos os autores da nossa própria felicidade, que assim como nós hoje passamos por essa desdita, nós podemos semear e cultivar, para deixar no caminho rastros de flores e não de espinhos. Nós podemos mudar a nossa história. Acontece que nós só temos esse poder quando Deus, ou melhor, quando nós estamos coadunados com Deus. No momento em que eu quero transformar a minha vida numa sementeira de bênçãos, eu me alinho com os desígnios de Deus ao meu respeito e tenho um reforço positivo. Isso significa que eu só sofro no momento em que me afasto da lei divina. E todas as vezes que eu tento me empenhar e fazer o bem, eu recebo esses reflexos. Porque a espiritualidade, como dissemos antes, permanece sempre expectante para nos auxiliar. Basta que nós queiramos. Então a dor que nos aflige pode ser reflexo das nossas próprias ações. E muitas vezes são ações aparentemente imperceptíveis, decisões que inconscientemente nós vamos tomando, muitas vezes porque o nosso passado de sombras reverbera, e aí nós sentimos uma aflição injustificável. Tudo está bem com a nossa vida, mas nos sentimos sempre insatisfeitos. Qual a razão? Joana de Ângeles vai explicar que muitas vezes esse sentimento de culpa são as marcas que deixamos no nosso inconsciente pelos delitos. Mas nós não somos demônios, seres fadados ao fracasso. Pelo contrário, o nosso destino é a felicidade. Portanto, qualquer aflição que seja, por mais que o motivo seja relevante, é injustificável, porque através da asepsia mental nós podemos retirar aquele pensamento ruim e colocar um pensamento bom. Criar esse tipo de hábitos urge, porque nós sempre teremos hábitos. E o melhor é que sejam hábitos saudáveis. Então observe que essas fugas psicológicas vão nos afastando desse exercício da responsabilidade que tomamos sobre nós mesmos. E nós precisamos estar atentos, porque nem sempre essas fugas são tão explícitas. Por exemplo, quando eu utilizo a negação, eu fico na superfície e na epiderme dos meus sentimentos e tento negar a sombra que eu sei que jaz em mim. Isso, ao invés de desfazer essa sombra, qual se fora uma neblina esvoaçante, nós vamos dar mais força a ela. No momento em que eu nego, eu tenho um pensamento fixo, eu me fixo naquela ideia ou naquela imperfeição e não consigo me deslindar. E como é então que eu vou conseguir me curar de mim mesmo? No momento em que eu substituo e faço uma transmutação de plano. No momento em que eu me aceito e passo a conviver amistosamente com aquela verdade que eu ainda carrego dentro de mim. E quando eu vou ensaiando no bem, novos comportamentos saudáveis e alinhados com a lei divina, eu vou me surpreender. Porque lá na frente eu vou perceber que aquela minha marca de sombra tomou lugar, cedeu espaço para uma marca de luz. Quando nós falamos em trabalhar no bem, não é necessariamente estar nas casas espíritas, na Igreja Católica, no centro protestante. Significa eu transformar em todos os cenários da minha vida, tanto na dimensão pessoal, em casa, no lar, quanto na dimensão profissional, no meu trabalho, é eu me doar, transformar essas oportunidades em que eu tenho contato, de travar contato com os meus semelhantes, em algo que seja uma delícia, que seja bom para mim e bom para o outro. Deixar no outro uma marca positiva, o melhor que eu tenho em mim. E no momento que eu faço isso, eu deixo de colocar um escudo em relação ao outro. Porque no momento em que nós levantamos um escudo, nós não percebemos quem está na nossa frente. Observe a figura do escudo. Quando nós estamos com o escudo à nossa frente, nós não conseguimos perceber através. Nós refletimos apenas a nossa própria imagem, qual Narciso. E o mito de Narciso, um mito egocêntrico, o mito que pensa apenas em si,
que requer apenas as atenções sobre si e que no momento que se descobre perece, é tão próximo dos nossos dias. Esse egocentrismo e a construção desse egocentrismo foi necessária para a construção da nossa própria personalidade. Mas agora, nós precisamos mergulhar para dentro e reconhecer quem nós somos, com as nossas qualidades e com as nossas sombras, e perceber o outro. Porque o outro é esse espelho, e nessa convivência eu vou tirando do imo do meu ser as minhas características e ele vai revelando quem eu realmente sou. Então, não existem pessoas difíceis. Difícil sou eu, que não sei conviver com aquela pessoa e ela acaba perturbando a minha paz. O sentimento de paz interior não depende de ninguém. Eu não posso ter que esperar uma valorização externa para eu mesma me sentir valorizada. Eu tenho que reconhecer o meu alto valor. Eu tenho que exercitar o meu amor próprio e a minha autoestima. O ser encarnado na Terra que mais tinha amor próprio, que mais tinha autoestima, era o próprio Cristo. E observe que figura formidável de exemplo de amor. Ele tinha amor próprio porque o desejo do Cristo era evoluir para o Pai, estabelecer essa comunhão íntima e reforçá-la cada vez mais. E Ele nos ensinou como fazer esse papel, amando. O amor próprio do Cristo era um sol interior que condensava as mais nobres emoções e que espraiava em derredor. E Ele derramava esse amor em todas as pessoas que travavam contato para Ele. E hoje, passado mais de 20 séculos, nós ainda percebemos essas emanações de amor provenientes do Cristo. Mas Ele nos ensinou uma coisa muito importante. Primeiro, que nós devemos nos esforçar para fazer brilhar a nossa luz, para fazer luzir essa centelha divina que nós realmente somos. Se somos espíritas, se acreditamos que somos espíritos imortais e transcendentes, precisamos colocar como prioridade o nosso aperfeiçoamento moral, porque nós temos a eternidade pela frente. E fadados à perfeição, precisamos começar agora o trabalho para colher os frutos a seguir. Portanto, precisamos nos cuidar de evitar essas armadilhas que o ego nos coloca, a fim de reforçar a voz do superego, desse eu interior que clama para que nós possamos, num movimento de deutropismo, caminhar em direção ao Criador. E essas lições, sem sombra de dúvida, foram nos ensinadas pelo Cristo. Então observe que assumir a responsabilidade é ter essa maturidade psicológica. Quando nós vivemos na infância psicológica, como Joana de Ângeles vai se referir, nós somos egoístas, ciumentos, achamos que temos o controle sobre o outro e sobre o que o outro sente, e até chamamos isso de amor. Um amor bastante enfermo, bem se vê. Carl Gustav Jung já dizia, onde há sentimento de posse, não pode haver amor legítimo. O amor liberta, o amor deixa ir. Se alguém segue constrangido ao meu lado, qual o amor que eu tenho por essa criatura, se ele quereria estar em outro lugar e não ao meu lado? E ainda que eu o ame muito, do fundo da minha alma, ele tem todo o direito de não me amar. E eu preciso respeitar, porque o outro tem o direito de ser quem ele quiser. No momento em que eu tenho essa infância psicológica, eu ainda invejo o outro. Acho que o outro não tem a oportunidade de ser feliz. Quem tem que ser feliz sou eu, porque eu sou melhor. Eu tenho uma presunção, atribuindo-me um valor maior do que aquele que eu realmente tenho. E nós precisamos parar para refletir que se o outro elogia, aquilo não me faz melhor. Se o outro diz que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu não sou inteligente, aquilo não me faz pior. O meu valor, ele não é interferido, ele não sofre influência da opinião que tem o outro. O outro me ajuda, porque no momento que eu convivo, eu consigo refletir a respeito de quem eu sou. Mas o outro não me modifica, o outro não me altera. As conquistas que eu tenho são minhas e o outro não pode usurpar.
Então observe que em toda a sua trajetória luminosa, Jesus nunca nos disse que nós seríamos obrigados a conviver com as pessoas. E hoje, ainda no cenário espírita, quantas deserções. Nós oscilamos, nós temos um melindre que é o filho dileto do orgulho. Nos sentimos extremamente suscetibilizados quando alguém contraria a nossa vontade. A pessoa pode inclusive nos amar. Aliás, contestar ou contrariar algo que nós pensamos é um ato de amor. Porque o outro se sente tão à vontade de externar a sua opinião justamente por te amar, ou às vezes percebe que você está indo numa linha completamente equivocada e tenta te mostrar o outro lado, e nós ficamos magoados. Achamos que o outro não gosta mais de mim. No momento em que o outro concorda comigo, o meu amor se expande, tem dimensões maravilhosas. No momento em que o outro me contraria, eu já diminuo um pouco mais o meu amor. Nenhum de nós somos obrigados a conviver com ninguém, mas no momento em que a deserção se ameaçar, nós deveremos pensar: estar com o outro, por mais difícil que aquilo nos pareça, não é uma oportunidade imperdível de eu me aperfeiçoar? Se o outro testa a minha paciência, se o outro me tira do sério, se o outro sempre vai de encontro com aquilo que eu penso, não é melhor permanecer ao lado dele? Porque eu vou crescer e eu vou exercitar virtudes e patrimônios que serão meus, que serão da minha alma. Mas as resistências são individuais. Jesus não quis nos constranger, como a espiritualidade superior não quer nos constranger nem nos obrigar a nada. Mas só para citar um exemplo, ele conviveu com pessoas muito difíceis. Ele conviveu com uma pessoa que o amava verdadeiramente, mas devido à sua fragilidade, o negou 3 vezes, Simão Pedro. Ele conviveu com Judas, que o traiu. Ele conviveu com maltrapilhos, com pessoas ditas de má vida, sem o medo de se conspurcar, porque ele sabia o valor que ele tem. E nós devemos também reconhecer o valor que nós temos, porque não vamos ter medo de nada e não vamos querer nos defender. Mas observe que Jesus era cauteloso. Quando nós observamos o Evangelho de João, no capítulo 13, em que João vai narrar a cena do lava-pés, ele estava reunido com os seus discípulos tão queridos. Naquele momento que se aproximava do momento derradeiro da experiência dele como Jesus humano, ele se reúne em volta da mesa, começa a dividir o pão, passar a taça de vinho e comer junto com os seus discípulos. Levanta da mesa na cena do lava-pés, tira o seu manto e amarra na altura da cintura, qual servo mínimo, qual escravo, e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. Num ato de extrema humildade, e mais que isso, ele nos disse e nos ensinou que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus, como ele que é o governador do orbe, o governador interplanetário, o escultor divino do nosso planeta, se colocou como escravo aos pés de pessoas imperfeitas, de pessoas melindradas, de pessoas agressivas e de pessoas traidoras. Ele não tinha a menor obrigação de conviver com ninguém. Mas ele... Desculpa. Mas ele optou por conviver. Como a nos ensinar? Porque se Jesus tivesse escolhido anjos para o seu apostolado, provavelmente nós não nos identificaríamos. Mas por ele escolher pessoas imperfeitas como nós temos uma plena identificação. E ele continua no lava-pés. E enquanto ele estava lá na Santa Ceia, ele diz: em verdade vos digo que um de vós vai me trair. E as pessoas não entendem. E ele, num ato simbólico, pega um pedaço de pão, molha, ensopapa no vinho e diz: é aquele que receberá o pão embebido no vinho, e entrega a Judas. Olha para Judas, perquirindo já as cenas que iriam se suceder. Faze o que está pensando a fazer. Judas se levanta,
como se fora comprar mais alguns mantimentos para dar continuidade à ceia, e vai embora. Jesus é cauteloso porque ele espera Judas ir embora para dar o seu último depoimento. E ele começa a dizer: eu vim para isso, eu vim para esse momento. Muitas coisas lhes ensinei, e muitas coisas ainda hei de vos ensinar. Mas oportunamente, porque pedirei ao Pai, que enviará o Paracleto, que lhe dirão muitas coisas, e muitas das coisas que agora eu não posso dizer. E mais um mandamento eu vos dou: amai-vos como eu vos amei. E tudo isso ele aguarda a saída de Judas. Jesus nos ensinou que nós não deveríamos nos privar do contato com as pessoas. Nós deveríamos conviver, mas saber o que esperar. Mas aí nós poderíamos nos perguntar, nós não temos essa visão psíquica profunda? Porque observe que, dando todo o crédito e conferindo todo o valor à psicologia, os psicoterapeutas precisam utilizar um artefato, às vezes até se colocando como um espelho, para que o paciente despeje sobre si e ele, qual espelho, reflita a respeito daqueles conteúdos inconscientes. Jesus não precisava se utilizar de nenhum aparato. Jesus penetrava direto no psiquismo do ser. Mas nós não temos essa visão profunda. Nós não temos essa consciência extraordinária. Então, como nós vamos nos defender e ser cautelosos em relação a alguém que queira nos fazer mal? Nos conhecendo. Conhecendo essencialmente quem nós somos, nós penetramos na essência humana e conseguimos saber quais são as nossas fragilidades e quais são também as nossas fortalezas, os nossos potenciais. Convivendo com o outro, nós vamos percebendo como que o outro reage em relação aos acontecimentos comezinhos do cotidiano. E nós vamos entendendo que essa doação é justamente a forma ideal para que nós possamos nos defender. Porque no momento em que eu crio fortalezas, eu me afasto do outro. E quando eu me afasto, eu perco essa oportunidade de aperfeiçoamento moral. E eu não cresço. E não permito também que o outro cresça. E nós não conseguimos evoluir para o Pai. Então, a grande lição é conviver com o mal e mesmo assim perseverar. Como o próprio Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Prudentes como as serpentes. Conhecendo todas as enfermidades humanas, mas querendo agora desenvolver algo diferente, eu agora sei o que esperar do outro, mas não me privo do contato dele convivendo. Não tenho malícia como as pombas, porque aquele que tem malícia reconhece o mal que tem em si e acaba esperando e espelhando isso no outro também. Então, no momento em que eu tenho essa cautela, eu convivo, mas sei o que esperar. E se o outro me maltrata? A gente deve permanecer? Se eu sou caluniada, se as pessoas espalham inverdades ao meu respeito, se as pessoas tentam desconstruir a minha reputação, desconstruir-me moralmente, eu devo permanecer? Qual é o limite de permanecer ou não na convivência de pessoas? As pessoas sendo nocivas, eu devo permanecer com elas? Eu vou me entorpecer? Porque eu não sou assim tão forte, eu não sou assim tão infalível, eu também sou humano, também tenho os meus defeitos. E em algum momento, convivendo com essas pessoas, eu não posso me conspurcar? É essa reflexão que Joana de Ângeles faz na obra Vida Feliz. Seleciona bem as tuas companhias. Ela vai dizer: ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de se contaminar com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou insensatez viciosa. Na obra Renúncia pelo Espírito Emmanuel, Alcione, que não era ainda um espírito puro, mas não precisava mais reencarnar na Terra, decide por amor
a título de missão, internar-se no corpo físico, a fim de auxiliar os seus afetos queridos. Veja que bonito. O movimento dos espíritos que já avançaram retroceder e deixar de permanecer em esferas superiores, desfrutando dessas delícias, para auxiliar nós, os pobrezinhos que ficamos na retaguarda. Mas o benfeitor espiritual dela a adverte: Alcione, você não é perfeita. Você ainda não alcançou a pureza, embora tenha muitos patrimônios morais. Você pode cair. Você encarnará junto do seu afeto, sem, entretanto, poder ter um relacionamento mais direto com ele, mais íntimo, porque ele não é merecedor. Você pode se complicar. Você pode, inclusive, derrapar em provas que você já havia superado. É este o alerta, o cuidado, a cautela. E é claro que cada um de nós é que vai dizer qual o nosso limite, qual a nossa fortaleza. E por isso, este conselho de Joana é tão oportuno. Mas nós não podemos perder essa oportunidade de exercitar o perdão. Porque no momento em que eu continuo convivendo com pessoas tóxicas, vai passar o tempo e aquela pessoa pode se perceber sendo influenciada pelas minhas próprias ações. E talvez, se nós tivermos alguma sorte, ela pode aproveitar desse convívio para ser menos tóxica e não eu me intoxicar. Observe que quando duas pessoas compartilham vivências, é como se houvesse uma troca química e as duas saem transformadas. E como o bem tem muito mais força, nós podemos atuar como agentes de mudança sem nada dizer. A melhor palestra é aquela que não utiliza palavras articuladas, é aquela na qual as minhas ações falam por mim. E talvez tenha sido por isso a resposta de Jesus a Caifás. Observe que Jesus não foi petulante. Jesus simplesmente disse o óbvio, justamente para que ele não defendesse a si mesmo. Ele disse, em outras palavras, se os meus atos não podem falar por mim, que quereis que eu diga? Você quer que eu fale sobre a minha doutrina, mas eu venho vivendo todos esses anos junto dos pobres esquecidos por vós, a autoridade da época. Eu venho levando lenitivo aqueles que sofrem, aqueles que são enfermos. Então a minha doutrina fala por mim, eu não preciso me defender. Assim como nós não precisamos nos defender. As injúrias, as calúnias, a inveja é qual ácido que corrói as tessituras mais sensíveis da alma daquele que é autor dessas delinquências. Ele é nosso credor de misericórdia e de compaixão. Eu sei que é difícil a gente ter compaixão com alguém que aparentemente tenha esse comprazimento no mal, mas talvez nem ele tenha ainda percebido o tanto de mal que ele faz a si mesmo. Daí o significado elevado da compaixão. Nós temos que ter essa paciência, porque nós também somos devedores da misericórdia divina. A própria vida é um acréscimo de misericórdia de Deus que nos permite reencarnar para que agora no corpo físico possamos nos deslindar das nossas impurezas e nos curar das nossas enfermidades da alma. Se nós pensarmos nos espíritos superiores, os nossos mentores, o quanto de misericórdia eles não têm para conosco. Quando veem nós atabalhoados com as experiências mais simples da vida, errando ainda em besteiras, o quanto de compaixão eles não têm por nós. Então nós, que já despertamos para essas verdades espirituais, também não devemos compaixão para com esses pequeninos? Estamos juntos e não podemos nos esquecer de que o nosso objetivo é caminhar de mãos dadas rumo ao Criador. Então, meus amigos, pensando numa terapêutica eficaz, para que nós possamos ter a responsabilidade sobre nós mesmos e assim possamos nos defender, nós pensamos
que talvez a asepsia mental e o cultivo de bons hábitos seja uma terapêutica muito eficiente, o cultivo do amor. Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, ela vai inaugurar o capítulo 4, Energias da Vida, falando sobre hábitos mentais. E ela vai dizer que se nós hoje temos no nosso corpo, no próprio organismo físico, automatismos fisiológicos, o nosso coração pulsa sem que para isso haja um esforço consciente da nossa vontade. Os movimentos peristálticos no tubo digestivo faz com que o alimento seja encaminhado para os órgãos do sistema digestivo, sem que para isso eu preciso pensar e querer. Todos esses automatismos são heranças. E assim, de uma forma análoga, nós também poderemos desenvolver automatismos morais. Fazer o bem dá trabalho. Nós ainda precisamos empregar muito esforço de vontade. A gente precisa querer muito para perseverar junto às pessoas ditas difíceis, para poder enfrentar os desafios da nossa vida. Mas vamos nos empenhar. Dá trabalho agora. Amanhã isso será um automatismo moral e a gente vai fazendo sem perceber, quase como respirar. Vai ser algo tão básico e tão necessário para que nós possamos nos alimentar espiritualmente, que se não fizermos, vai fazer falta, como hoje o ar nos faz falta e nós até morremos por asfixia se não o tivermos. Então, no momento em que eu penso sobre isso, eu acabo deixando de me fixar em ideias negativas, em ideias atormentadoras e aflitivas, porque crescer não precisa ser uma aflição angustiante. Eu não preciso sofrer com uma dor lancinante nesse esforço de crescer. Eu não preciso ter ansiedade, embora eu saiba que eu não tenha tempo a perder. Eu posso fazer num movimento muito tranquilo, fazendo o melhor que eu posso com o recurso que disponho. Muitas pessoas aguardam pelo momento ideal para poder fazer o bem, para poder se dedicar a uma causa nobre. O momento ideal é agora. Com os recursos que dispomos, agora, o que é necessário fazer, no máximo das minhas capacidades. Leon Denis, na obra Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências. Isso significa que se eu tiver vontade suficiente, nada pode me parar. E se essa vontade estiver afinada pelo diapasão do Divino Mestre, com a vontade que Deus tem ao meu respeito, eu vou receber um reforço imbatível e nada me para. Então observe que nós, nesse processo evolutivo, passamos por diversos reinos. Em O Livro dos Espíritos, desde 1857, Allan Kardec já trouxe esse conhecimento para nós. Quando, na experiência do reino mineral, tivemos conhecimento das forças de atração, que nada mais é do que um desdobramento da lei de amor. Quando no reino vegetal tivemos acesso às sensações. No reino animal, a herança dos nossos instintos, que hoje compõem o nosso id, e graças a ele temos essa resposta rápida que faz-nos conservar a própria vida e sobreviver. E qual é o objetivo do reino nominal? Se todos os reinos visaram nos dar heranças e fazer com que com essas experiências tivéssemos o nosso patrimônio e fôssemos construindo a nossa consciência, qual o objetivo do reino nominal? Qual o objetivo senão promover essa plenificação, essa comunhão divina, exatamente como Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou o ápice da humanidade, o máximo da humanidade, a humanidade elevada a um apogeu. Ele nos ensinou que o objetivo do reino nominal é nós obtermos uma comunhão tão perfeita com as leis divinas, a ponto das leis divinas serem manifestadas na nossa própria expressão. Ainda falta muito. Nós ainda temos um longo campo a joirar, mas nós precisamos nos sentir entusiasmados, nos revestir com a couraça da fé, com o capacete da esperança, como dizia o apóstolo Paulo. Nós precisamos ter essa vontade sincera
de evoluir e de nos aprimorar, porque essa é a nossa fatalidade. Mesmo que não queiramos, seremos arrastados pelo progresso. E se nós colocarmos a nossa vontade junto neste movimento, nós progrediremos muito mais rápido. A nossa primeira morada e o nosso primeiro lar é a nossa psicosfera. Aquilo que nós pensamos constitui uma espécie de edificação de pensamentos, que Joana de Ângeles nessa obra vai chamar de casa mental. E assim, como na construção da personalidade ensinada por Freud, nós também temos níveis nessa casa mental. Nós temos aqueles pensamentos mais instintivos e muitas vezes até negativos, com respeito aos nossos instintos primaristas, ao homem animal que está em nós, que seria o térreo dessa casa. Nós temos pensamentos que, com o esforço da nossa vontade, são um pouco melhores, um pouco mais sutis, que corresponderia ao ego, e que nós precisamos subir algumas escadas, porque está no pavimento superior. Mas ainda não é o último pavimento dessa casa mental. O último pavimento é o pavimento dos ideais superiores, do cultivo dos hábitos e das tentativas que nós temos de alcançar a espiritualidade superior. Mas como nós, humanos e imperfeitos, vamos conseguir mentalizar Deus? Allan Kardec já nos ensinou. Na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, quando ele vai explicar a lei de adoração. No momento em que eu elevo os meus pensamentos a Deus, eu adoro a Deus. E eu faço um movimento consciente de querer afinar aquilo que eu penso e aquilo que eu sou com aquilo que Deus é. E nesse momento eu elevo os meus pensamentos de vibração e tento me sintonizar com as vibrações superiores. E nesse momento eu consigo me estimular a criar esses hábitos salutares. Quando nós ficamos fixos numa monoideia, e quando essa monoideia é destrutiva, nós degringolamos num processo de auto-obsessão. Porque os nossos pensamentos têm forma, os nossos pensamentos são plasmados em nosso redor. E aí nós vamos entender que o céu ou o inferno nada mais é do que essa conjuntura psíquica que nós fomos alimentando ao longo dos tempos em nossa existência. E é por isso que nós desencarnaremos como houvermos vivido. Ainda que não tenhamos a influência externa de ninguém, o que sabemos não ser verdade, porque temos uma nuvem de testemunhas, mas nós somos os autores dessa esfera psíquica e essa será a nossa morada agora como em todos os tempos. Portanto, urge nós pensarmos de forma positiva e desenvolver ações positivas pautadas no bem para que nós possamos nos realimentar. Somos como antenas. E às vezes se diz que pegamos uma ideia no ar. Há nisso mais verdade do que podemos supor. No momento que nós estamos aqui concentrados e irmanados no amor divino, no momento em que durante uma oração nós mentalizamos Jesus, nós plasmamos este pensamento e esta ideação, e isso reverbera e ganha força. Aqueles que pensam como nós conseguem se sintonizar no mesmo nível de frequência e nós conseguimos mais força, um magnetismo quase arrebatador. Então urge nós cuidarmos daquilo que pensamos, a fim de que nós não fujamos da responsabilidade a respeito de quem somos. E isso vai fazer com que eu desenvolva a minha própria defesa com respeito a pensamentos negativos de outrem em relação a mim mesma. No momento em que eu tenho consciência de que eu sou autora daquilo que penso, daquilo que eu faço e das coisas que se acometem na minha vida, eu passo a não mais dar ao outro a responsabilidade por aquilo que acontece comigo. Eu passo a ter a posse e ter a oportunidade de eu mesma escrever o meu destino. Então,
a insistência e a perseverança devem sempre fazer parte desse nosso périplo. Nós precisamos nunca perder de vista que a desistência não pode ser uma opção. Dar cabo da própria vida, jamais. As dores, elas variam ao infinito. Nós sabemos que temos experiências e nós testemunhamos isso. Há experiências extremamente dolorosas. Pessoas que passam por dores excruciantes, mas nós não podemos nos permitir descoroçoar. Nós não podemos desanimar. Se nós pudéssemos devassar todo o nosso passado de sombras, nós diríamos o quanto que nós já conseguimos percorrer e o quanto que temos ainda pela nossa frente, quantos desafios ainda nos aguardam. Nós não podemos desistir agora, levantar de pés cansados e joelhos desconjuntados, como dizia o apóstolo Paulo, e continuar caminhando, continuar persistindo, ainda que os nossos afetos queridos não estejam ao nosso lado. Ainda que para os olhos humanos nós estejamos aparentemente sozinhos, em verdade, nós não estamos. Existem espíritos simpáticos, existem espíritos protetores que velam por nós e que nos acompanham. Se compadecem com as nossas dores. Veja Jesus na cruz consolando sua mãe, de braços abertos, se colocando como ponte entre a terra e o céu, passando por dores inenarráveis, completamente puro, numa cena injusta, Maria chorando aos pés da cruz, os apóstolos tendo debandado, pela fragilidade que é muito nossa, humana, e não por falta de amor. Ao seu lado, João, Maria Madalena. Jesus olha e esquece da própria dor. Encontra o olhar da sua mãe em meio à multidão. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus socorre e nos dá o exemplo milenar daquilo que nós deveremos fazer quando estivermos sofrendo muito. Está sofrendo? Ajuda. Porque a sua dor vai diminuir aos olhos da dor daquele que passa por um sofrimento maior do que o seu. Maria teria todos os motivos do mundo para blasfemar contra Deus. Porque o meu filho, puro, profeta de Nazaré, desde pequeno andando de mãos dadas com malfeitores comuns, levava bandidos, delinquentes para a carpintaria de seu pai e dava conselhos, tratava-os como irmãos. E agora ele crucificado, ao lado de dois conhecidos bandidos, ela teria todos os motivos para perguntar: por que, Deus? Onde estás, que não sente a minha dor? Mas é Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que vai dizer o que ela disse: faça-se na tua escrava a vontade do Senhor. Uma lição ímpar de obediência e resignação. E hoje nós sofremos dores muito menos contundentes e blasfemamos. Nos dizemos esquecidos. Quem se esquece de Deus somos nós. Que nesses momentos não conseguimos perceber ainda que é através dessa dor a oportunidade para que nós possamos suplantar as nossas dificuldades que vão passar. Por mais que nós possamos viver no opróbrio da miséria, na solidão, sofrer a ingratidão dos nossos, muitas vezes vindo de um filho, aquele filho que nós doamos todo o amor, demos mais, tiramos o nosso necessário para dar a ele, demos mais do que tivemos e demos o que há de mais valioso em nós, o nosso tempo, a nossa dedicação, os nossos cuidados. E quando mais tarde, na velhice que nos acometerá a todos, se não morrermos antes, o nosso filho olha para nós e nos trata com ingratidão. Que dor mais lancinante! Ou ainda perder um filho
Que dor incomensurável. Somos pais e mães para sempre. E ainda que fisicamente o nosso filho não esteja aqui, ele sempre permanecerá em nossos corações. É nessas oportunidades que nós testamos a nossa fé. Nós não podemos nos esquecer de Abraão. Yahvé, se referindo a ele, conforme os escritos de Gênesis no Antigo Testamento. Tu me amas, Abraão? Então mostra que tens fé em mim. Pega o teu filho mais querido, Abraão que houvera esperado a vida inteira por aquele filho, Isaque. Ruth engravidou por ação dos anjos, já em idade avançada. Pega teu filho, Abraão, sobe aquela colina, ata-lhe as mãos e os pés, deita ele sobre um local onde irá fazer o sacrifício do cordeiro. Qual de nós teria essa fé inabalável de acreditar que o Pai Criador seria incapaz de me constranger a flagelar o meu próprio filho e tirar-lhe a vida? Se Deus deu a vida através de mim, que forneci o ergástulo carnal para aquela criança, como Deus iria me pedir agora para me tirar? Um ser que me causa tanta felicidade, que me deu a oportunidade de ser pai ou mãe, ele vai e sobe. Ruth desesperada. Homem de Deus, o que você vai fazer? E no momento decisivo, em que Abraão tira a lança para dar o golpe de morte no seu filho, um outro cordeiro berra no arbusto próximo. Libera teu filho, Abraão. Provou-me que tens fé. No momento decisivo, liberta seu filho e sacrifica o outro cordeiro. Observe que todas essas dores são as oportunidades luminosas que nós temos para evoluir. E tudo isso vai nos mostrando quem nós somos, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se nós aproveitarmos cada dor para nos iluminar, ao invés de sofrer e blasfemar, nós vamos fazer isso cantando e rindo, como São Francisco de Assis, vivendo dores lancinantes no momento derradeiro da sua morte e cantando hosanas, bendizendo o irmão Fogo, que lhe deixou ferido, uma dor inenarrável. Essa alegria é o ânimo necessário nesses momentos graves para que nós possamos perseverar. Portanto, perseverar sempre. O testemunho mal começou. Se nós formos analisar como os apóstolos morreram, é de desmotivar qualquer cristão. Todos foram supliciados, sofreram flagício, à exceção de João, que pelos escritos morreu de velhice, e de Judas, que deu cabo da própria vida. Mas nós passamos por um testemunho que é compatível com a nossa fortaleza moral. E o objetivo agora é robustecer essa fortaleza moral. Passar pelas situações, desenvolver o conhecimento de nós mesmos, a fim de que nós possamos nos defender de todas essas arapucas do caminho. E por nada nos perturbar. Preservar a harmonia interior. Nos momentos mais graves, permanecer calmos e pacíficos conosco. Porque no momento em que nós nos saímos do sério, saímos do nosso equilíbrio, nós desorganizamos a nossa própria estrutura mental. E a própria espiritualidade que nos assiste não consegue ter a influência necessária para nos bem orientar. E por fim, ter vida interior. Na sociedade odierna, nós somos o tempo inteiro convidados para viver para fora. Precisamos postar, precisamos recolher as curtidas, os comentários, para que aquilo confira valor a mim mesmo. Se estou bem, se estou na moda, se estou tendo audiência, me sinto feliz. No momento em que sou esquecida, me sinto triste, desamparada. Que ilusão! No momento em que eu desenvolvo a vida interior, eu começo a colocar os olhos para dentro de mim e perceber o meu valor. E isso reflete e repercute nas minhas relações.
Observe que alguém que tem um profundo ciúme, um sentimento de posse sobre o outro, na verdade tem uma grande insegurança em si, tem uma autoestima subdesenvolvida e precisa exercer o controle sobre o outro para ter aquele controle sobre si mesmo. No momento em que nós temos vida interior, nos sentimos plenificados. Percebemos o tesouro que nós carregamos dentro de nós e queremos estabelecer relações e emoções mais profundas. E nesse momento, quando eu saio dessa epiderme das sensações, observe que os relacionamentos mais tumultuados são aqueles mais apaixonados, mais superficiais. No momento em que eu penetro nas profundidades do ser, eu percebo aquilo que há de melhor em mim e, por amar, tenho a vontade de compartilhar esse meu patrimônio com o outro e tenho o desejo de que o outro também partilhe dos seus patrimônios para comigo. E juntos nós vamos nos vinculando e estabelecemos um laço inquebrantável que não se pode desatar. O amor é este liame psíquico entre os espíritos, imorredouro, que devassa os milênios, que a morte é incapaz de desfazer, porque nós, espíritos, não vamos nos desfazer. Então urge esse movimento para que nós possamos nos conectar com aquilo que nós somos. Não num movimento egóico, em que eu me afasto do outro e apenas quero atender às minhas próprias necessidades. Pelo contrário, quando eu mergulho no imo do meu ser, eu percebo que Deus está em mim e que o outro também está conectado a mim, porque ele também está conectado a Deus e todos bebemos dessa mesma fonte. No momento em que eu tenho essa plenificação, eu percebo dos muitos desafios que eu ainda tenho que vencer e eu dou as mãos ao outro para que nós possamos caminhar juntos. E eu não tenho tempo mais para brigar, não tenho tempo mais para rompantes de agressividade e irritação, porque percebo uma parceria. E essa relação, uma relação em que todos ganham, é aquilo que vai ser o necessário para que nós possamos evoluir sem traumas. Meus amigos, Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou tudo isso. E nós ainda estamos em busca de nós mesmos. Nos perceber não é tarefa fácil. Nós temos uma casca que nos recobre, que é essa casca egóica. Mas nós precisamos estar vigilantes, refletir. Se no momento em que nós queremos nos afastar de alguém, realmente é porque a nossa vaidade de ser atendido não foi estabelecido, não foi saciado, ou se o outro me faz mal. Sem querer fazer apologia a estabelecermos relacionamentos doentios, mas nós precisamos perceber se eu estando em contato com o outro, aquilo vai me fazer evoluir. Seja através do exercício do amor e do perdão, seja através da tolerância e da paciência. Nem sempre esses relacionamentos serão felizes, mas às vezes o remédio amargo é o que vai nos dar cura. E todos nós, como enfermos da alma, estamos invariavelmente procurando a nossa cura. O médico das almas nos disse: tua fé te curou. A cada cego, paralítico, a cada pessoa que ele abençoou com o seu magnetismo irresistível, crês que possa ser curado? O tempo inteiro Jesus nos fazia refletir em relação à responsabilidade que temos por nós mesmos, por nossa saúde, por nossa paz interior, por nossa própria evolução. Portanto, sem querer estabelecer brigas, dissensões, desavenças, vamos calar as nossas discórdias, tentar superar os nossos melindres. Foi pelo orgulho e pelo egoísmo que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela caridade e humildade que os espíritos irão se redimir. Já está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é fácil deixar de atender ao nosso ego. Requer renúncia, requer abnegação, requer esquecimento de si mesmo.
mas este é o caminho. No momento em que eu tenho o desinteresse pessoal, eu deixo de querer atender apenas às minhas necessidades. E eu atendo até as necessidades do outro primeiro, muitas vezes até saindo em prejuízo. Mas aquele prejuízo é apenas transitório e material. No fundo, quem ama, quem perdoa, quem se conhece, é quem se ilumina. E quem se ilumina é quem cresce aos olhos de Deus. É quem se aperfeiçoa e quem se acrisola. Quem assume essa responsabilidade para si é quem desenvolve a mansuetude e a brandura. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E pensamos que uma das interpretações para isso é: no momento em que eu sou mansa e pacífica, eu estabeleço relações mais saudáveis. Conviver se torna mais fácil sem o melindre e eu acabo herdando todos esses corações que eu cativei no caminho. E é essa terra de bênçãos, terra de pequenas flores que eu soube cativar através dessa sementeira de luz que eu vou herdar. Que nós optemos por isso e não por distribuir espinhos, malquerenças, inimigos. Nós hoje estamos aqui como amigos e irmãos em Cristo. Se o outro tem o direito à felicidade, como eu sei que eu tenho, nós precisamos deixar que ele seja abençoado pelas bênçãos divinas. E eu posso usufruir e viver junto dessa felicidade. Isso não significa que eu vou usurpar aquilo que é do outro. Significa que eu vou ter empatia, me felicitando com a felicidade do outro, compaixão, ficando compadecida da dor que o outro passa. E assim, me conectando com o outro, me conecto também com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Vamos para o intervalo.